Eu quero agradecer a Deus primeiramente, né, por mais uma oportunidade de estar compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Que Ele venha falar poderosamente através de mim, que não seja eu, mas seja o Espírito Santo de Deus falando através da minha pessoa aqui. Sou apenas vaso de barro, mas habitada por um Deus glorioso, um Deus grande, poderoso. Nós não somos nada, mas o que habita em nós é grande, né? Eu quero convidar todos a abrir comigo o Evangelho segundo escreveu Lucas, na Bíblia, o livro de Lucas, capítulo 1. E eu estava ali, né, meditando nos louvores, e o Senhor confirmou de uma forma poderosa essa palavra, porque eu não tinha decidido ainda se eu ia ministrar hoje, né, mas o Senhor falou comigo. Eu estava no banheiro, o Senhor me fez lembrar dessa passagem, e eu estudei um pouco dela hoje, né, lembrei algumas coisas. E quando foi cantado o louvor, né, que o anjo descerá aqui, e aí eu falei, Senhor, glória a Deus, porque o Senhor confirmaste a sua palavra nessa hora. Eu vou ler a partir do verso 5, que diz bem assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e a sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, né? E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos, e as ordenanças do Senhor eram irrepreensíveis. E eles não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdote perante Deus na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe, por sorte, queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora a hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo caiu-lhe sobre ele. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e a tua esposa te dará um filho, e tu o chamarás seu nome de João. Até aqui somente? Pai, eu quero te glorificar, eu quero te agradecer mais uma vez por essa rica oportunidade. Graças te damos, Senhor, já pelos louvores entoados, porque eu creio, Jesus, que o Senhor já se manifestou através dos louvores, já falou aos nossos corações. Continua, Deus, falando conosco através da tua palavra, Pai. Eu me coloco vulnerável, disponível, Senhor, como instrumento em tuas mãos nessa hora, Pai. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Bíblia nos conta, né? Aqui, Lucas, ele relata muito bem sobre essa passagem e ele relata com detalhes. É interessante que esse livro, né, ele vem cheio de detalhes. Eu quero agora explanar, né, alguns versículos dos irmãos aqui. O primeiro que eu li aqui: nos dias de Herodes, rei da Judéia. Nos dias de Herodes, ele fala de uma data, ele especifica um tempo. Uma época que Herodes reinava sobre a Judéia, né? E Lucas fala de um sacerdote da ordem de Abias. Ordem de Abias, para a gente conseguir compreender, existiam 24 ordens, e a ordem de Abias era a 8ª dessas 24. Eram como se fossem separados por turnos, né, de trabalho, porque qualquer homem da descendência de Arão era um sacerdote, né? E por se tornar tão numerosa essa descendência, ficou difícil todos servir. Então, Davi, né, na época ali, no Antigo Testamento, ele faz essa divisão, e ele divide por ordens, e ao todo eram 24 ordens. E Zacarias era da 8ª ordem, que era de Abias. Essa passagem da divisão aí está citada em 1 Crônicas 24:10. Se alguém tiver curiosidade depois de estudar, 1 Crônicas 24:10. E aí, por se tornar muito numeroso, houve essa organização por essas ordens. E como que funcionavam
serviço, né, dos sacerdotes, segundo essas ordens. Eu até fiz algumas anotações aqui, porque eu achei bem interessante. Na Páscoa, no Pentecoste, na festa dos tabernáculos, todos os sacerdotes serviam simultaneamente. Na Páscoa, né, na festa dos tabernáculos e no Pentecoste, havia um serviço simultâneo de todos os sacerdotes. Mas no decorrer do ano, nos outros dias do ano, durante o ano, esse serviço ele era dividido por turmas, né? Eles falam, eu li aqui alguns comentários de alguns estudiosos e eles falam que era por sorte, mas eu não acredito nesse negócio de sorte, né? Eu acredito que estava estabelecido por Deus ali. E como que funcionava? Os deveres sacerdotais ali eram atribuídos por sorte sagrada, né? Por determinação. E a maior honra era oferecer incenso durante esse serviço. Então era assim, durante todo o ano eram separados por turmas. E cada turma ficava uma semana servindo. E no meio dessa turma eram divididos os serviços. E tinha aqueles que queimavam incenso, aqueles que ofereciam, né, ali o holocausto, eram separados, cada um fazia uma parte. E a Bíblia nos relata aqui que Zacarias, ele tinha tirado, por sorte, queimar incenso. No verso 9, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. Ou seja, eu entendo que foi feito um sorteio e Zacarias ele ficou incumbido de queimar incenso. E é interessante que isso simbolizava que era como se fosse o melhor serviço, vamos dizer assim. Todos queriam essa sorte, né? Todos que estavam servindo durante aquela semana queriam ser abençoados com o fato de ele queimar incenso. E o incenso oferecido simbolizava as orações dentro do povo. E ele era geralmente oferecido antes do sacrifício matinal e depois do sacrifício da tarde. Ou seja, todos os dias durante aquela semana, antes do sacrifício da manhã e depois do sacrifício da tarde, se queimava o incenso. E era a representação das orações, né, do povo ali. E a Bíblia conta, continuando aqui, que esse Zacarias, ele era casado com uma mulher que era da descendência de Arão. Nessa época aqui, os sacerdotes tinham permissão de se casar somente com mulheres da linhagem judaica pura. Tinha que ser da linhagem pura judaica. Então, casar com uma mulher descendente de Arão era um privilégio, era uma honra. Então, considera-se, né, diante da história aqui, que Zacarias e Isabel tinham um casamento, vamos dizer assim, de alto nível, de alto padrão, um casamento muito abençoado diante da sociedade aos olhos humanos, né, vamos dizer assim, porque além de ser sacerdote, ele se casou com uma descendente de Arão, que era um privilégio, né, que era uma honra ali, né, e a Bíblia conta que ambos eram justos perante Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, né? Eles eram irrepreensíveis. É interessante que essa retidão, ela fala tanto moral quanto cerimonial, né? Em termos religiosos. Então, existia um padrão religioso naquela época e eles cumpriam todas essas leis. Não fala de ser santo, de não ter pecado, mas fala deles cumprir todas as leis com retidão. Eles eram irrepreensíveis, ou seja, eles não falhavam em nenhuma lei. Ninguém podia repreender eles porque eles não tinham vamos dizer assim, essa vulnerabilidade nas leis. Eles cumpriam todas elas com muito rigor diante daquele padrão do Antigo Testamento, né? E aí, também fala que eles não tinham filhos. Aí vamos aqui parar e refletir um pouco. Eles não tinham filhos. O versículo 6 diz bem assim: e ambos eram justos, como eu acabei de ler, né? Andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Se o versículo 6 fala isso, deixa claro que Deus estava satisfeito com Zacarias e Isabel, não é certo? Porque olha só, quando a família, né, sacerdotal ali, ela anda irrepreensível, dá-nos a entender que eles eram justos diante de Deus, que se agradavam a Deus, certo? Só que naquela época, naquela tradição, a sociedade ela não via assim quem não tinha filhos.
Não ter filhos naquela época era um sinal de desaprovação divina. É como se eles estivessem recebendo um castigo, é uma maldição, vamos colocar assim. E não ter filhos também era uma humilhação ao casal, né? Pois eles achavam que nunca poderiam sentir a esperança. Naquela época, os casais sentiam a esperança de poder ser pais, né? Do Messias. Existia sim essa possibilidade, porque existia a promessa do Messias vir, e eles tinham essa esperança. E como Zacarias e Isabel, a Bíblia relata que eles eram já velhos, Isabel estéril. Então temos duas vertentes aqui que aos nossos olhos humanos eram impossíveis. Além de ser velhos, Isabel, acredito que já tinha passado a fase reprodutória dela, né? A fase onde a mulher ela gera filhos, e mesmo ela já tendo passado por essa fase, quando ela passou, ela é estéril. A Bíblia fala que ela é estéril, ou seja, a madre dela, né, era cerrada com o Senhor. O Senhor não permitiu que ela gerasse durante todo aquele tempo. E o interessante é que quando a Bíblia fala aqui que Zacarias ele servia de forma irrepreensível, vale ressaltar que essa época aqui era uma época onde esse serviço ele era frequentemente corrupto. Assim, muitas pessoas faziam de forma corrupta, né? E era como se fosse um costume, era como se fosse tido como um ato repetido. Eles não faziam com amor, com devoção, era uma coisa que eles faziam por obrigação, muitas vezes havia corrupção nisso. E a Bíblia deixa bem claro que Zacarias, ele, independente da circunstância, ele fazia com zelo, ele servia com zelo. E nesse momento aqui, ele estava na semana que ele teria que servir, ou seja, ele estava uma semana longe de casa. Isabel tinha ficado em casa e Zacarias estava no templo servindo. E ele ficaria toda essa semana e voltaria para sua casa depois. O interessante é que quando ele estava ali, a Bíblia conta que ele estava queimando incenso, né? Servindo ali. O incenso ele era queimado, ele era oferecido entre o espaço que separava os santos dos santos e o lugar santíssimo. Então, a Bíblia conta que do lado direito, o anjo apareceu-lhe. Você sabe o que é interessante? Algum tempo atrás, eu não me lembro a data correta, eu ministrei exatamente aqui sobre Malaquias. Eu vou até pegar aqui para mim só relembrar rapidamente para os irmãos. Malaquias foi um profeta do Antigo Testamento, onde ele profetizou a vinda do Messias. Antes de profetizar a vinda do Messias, ele profetizou a vinda daquele que abriria, né, a vinda do mensageiro, aquele que abriria caminho para o Messias, que é o próprio João Batista. E Malaquias, ele profetizou ali, usado pelo Espírito Santo de Deus, e a Bíblia conta que desde a época de Malaquias até o Novo Testamento, o Senhor não falava mais, o Senhor não aparecia mais de forma direta aos seus filhos. Era um período chamado intertestamentário, ou seja, 400 anos de silêncio. Olha bem que poderoso isso. Malaquias foi o último profeta que ouviu diretamente a voz do Senhor e profetizou ali, tomado pelo Espírito. Ficou-se 400 anos em silêncio. Aí nós observamos que durante esses 400 anos os serviços sacerdotal continuavam. Eles iam ao templo de acordo com a escala deles, de acordo com da ordem sacerdotal ali. Zacarias era da ordem de Abias, e eles continuavam servindo. Eles não ouviam mais a voz de Deus, mas eles permaneciam ali. Isso fala de uma constância, trazendo para os nossos dias, ainda que as nossas orações pareçam não ser ouvidas ou pareçam não subir até a eternidade. Tem momentos que você fala assim, parece que Deus não me escuta, parece que Deus não ouve a minha oração. É interessante isso, porque imagina ficar 400 anos um povo ali ofertando, oferecendo holocausto, queimando incenso, e Deus não se manifestava de forma nenhuma. Eu fico imaginando que hoje nós temos o Espírito Santo que fala conosco o tempo todo. Naquela época não era assim. Devia ser
ser bem ruim, né? Eu fico colocando neste lugar, e olha que poderoso. Zacarias estava ali queimando o incenso e o anjo apareceu-lhe. Quando ele fala o anjo apareceu-lhe, não fala que o anjo aproximou-se, o anjo chegou e não, simplesmente desceu um anjo do lado direito dele e começou a falar com ele. Não foi uma visão, não foi um arrebatamento de espírito, foi um anjo, materializou do lado dele. Imagina que poderoso. Depois de tantos anos, 400 anos, sem ouvir, sem ter nenhuma manifestação de Deus Todo-Poderoso, Zacarias simplesmente tem a visão, ou seja, a visão não tem a contemplação de um anjo ao lado dele. E esse anjo, ele se identifica ali para Zacarias e ele fala assim, e apareceu o anjo do Senhor, no versículo 11, em pé à direita do altar do incenso. E quando Zacarias ouviu, ficou perturbado e o medo caiu sobre ele, teve temor, né? E o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Mas o anjo, eu imagino que o sacerdote ali, ele clamava por todo Israel, ele oferecia incenso ali, que representava as orações dos santos, né? As orações do povo ali. E eu acredito que diante dessa súplica de Zacarias, ele não clamava só por ele clamava pelo povo, pela libertação de Israel, né? Pela remissão dos pecados. Mas o anjo é específico, a tua oração foi ouvida e a tua esposa te dará um filho. Ou seja, então, além do anjo aparecer, ele foi específico, a tua oração, ou seja, tu me pediste filho, a tua esposa te dará este filho. Foi mais ou menos assim. E Zacarias, com muito temor, apesar de ele andar com muita retidão e ter um bom relacionamento com o Senhor, ele servir ali com toda a dedicação, né? Ele teve dúvidas. E ele pediu ao anjo uma confirmação, um sinal. E é interessante que ele perguntou, como saberei isso? Como saberei isso? Se nós podemos colocar por duas vertentes aqui. Primeiro, acreditamos que faltou fé. Porque se o anjo desceu ao lado dele, se materializou ao lado dele e falou, a tua oração foi ouvida, certamente, algum dia na vida dele, não especificamente nessa semana que ele estava ali servindo, ele deveria ter orado ao Senhor pedindo um filho. Só que pensa aqui comigo, eles eram velhos. E diante da idade, eu acredito que não foi nessa época que ele pediu um filho, porque ele poderia ter pensado assim, né? Nessa época, a minha esposa já é velha, eu já estou velho. Não adianta eu ficar orando pedindo um filho. Eu acredito que essa oração que ele fez foi há algum tempo atrás, na época em que eles eram mais novos. Eu acredito sim, porque a Bíblia não fala exatamente quando ele fez essa oração. Mas se nós pararmos para raciocinar na nossa visão humana, um casal de idosos não vai ficar orando a Deus pedindo um filho, porque ele sabe que humanamente é impossível gerar, e sabendo que a esposa por tantos anos nunca gerou porque era estéril. Então essa oração que Zacarias está sendo ouvida ali, está sendo respondida pelo anjo ali, foi uma oração antiga. E isso me trouxe uma reflexão. Quantas vezes nós fazemos oração ao Senhor e com o passar dos anos nós não observamos que essa oração ela se cumpriu? Ou seja, o que eu estou vivendo hoje é a resposta de uma oração de anos atrás. Vocês já pararam para imaginar? Nós não sabemos ser gratos e por muitas vezes nós duvidamos e faltamos com fé diante de Deus. Porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele deu uma palavra, ele vai cumprir. E o anjo ele falou, a tua esposa te dará um filho. Eu acredito que essa oração que ele tinha feito foi há muito tempo. E ele naquele momento, eu não sei se ele se lembrava dessa oração, mas ele perguntou bem assim, mas como saberei isso? Tipo, como que eu sei que ela vai gerar? Assim, eu não posso julgar Zacarias, porque eu sendo idosa, mãe falando uma coisa dessa comigo, eu não sei se eu teria fé na hora de pensar e falar, não, se Deus falou, ele vai cumprir. Porque humanamente isso é impossível. Impossível por ele ser velho e por ela ser estéril. É como se fossem dois milagres ao mesmo tempo, né? E isso nos faz lembrar de uma história muito parecida. Os irmãos, eu acho que já ouviram falar, que é a história de Abraão e Sara. Abraão e Sara eram idosos também.
idade, a Bíblia relata, e o anjo apareceu para Abraão e disse que ele teria um filho, né? Só que na ocasião quem duvidou e viu foi Sara. Aqui quem duvidou foi Zacarias. Até porque Isabel nem estava perto, né? Ela nem tinha ouvido isso. Mas Sara, ela ouviu e ela riu. Acho que ela imaginou, como posso eu, né, gerar, já sendo idosa. E é a mesma coisa, só que o interessante é que quando Abraão e Sara, eles recebem a promessa de ter um filho, que seria a descendência ali, é Deus iniciando, é Deus abençoando ou criando uma aliança entre Abraão, né, e ele. Então, a Isaac é a aliança, é uma promessa onde inicia a aliança. E João Batista, ele é o cumprimento da promessa, a renovação da aliança. Porque Jesus é aquele que veio e ele trouxe uma nova aliança. Então, assim, é interessante como essas passagens elas se conectam. E, continuando aqui no texto, Zacarias, ele faz esse questionamento ao anjo. O anjo ainda continua falando aqui, no verso 14, e tu terás alegria e regozijo, muitos se alegrarão com o seu nascimento, né, do filho dele, né? Porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho nem bebida forte, ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Isso refere ao Nazireu, né, que é aquele que é separado desde o ventre. A Bíblia também nos conta sobre Sansão. Sansão também foi um Nazireu, onde depois de muitos anos, né, o povo ali recebeu essa promessa e ele nasceu e ele foi separado desde o ventre. No verso 18 diz bem assim: Zacarias disse ao anjo: como eu saberei isso? Porque eu sou um homem velho e minha esposa avançada em idade. Foi o que eu acabei de falar, né? E o anjo, ele repreende Zacarias dizendo bem assim: eu sou Gabriel, que permanece na presença de Deus, foi enviado para falar-te e mostrar-te essas alegres notícias. Imagina o privilégio. Gabriel, ele serve diante do trono de Deus. O próprio anjo que serve diante de Deus desceu e falou com Zacarias, e ali faltou fé. Humanamente, eu não sei se nós, né, fica a reflexão, não sei se nós, o anjo Gabriel, descesse aqui agora e fizesse uma promessa assim, será que nós teríamos fé o suficiente para poder crer sem duvidar? É tão difícil a gente se colocar no lugar de Zacarias, porque é fácil julgar, né? Ah, mas ele não teve fé, ele podia ter crido, né? Tão somente crido. E aí o anjo, ele fala que durante todo o período, durante um certo período, ele não falaria, até que se cumprisse essas coisas. A Bíblia continua falando que em todo o período que Isabel ele gerou, né, esteve grávida, e Zacarias não falou, ele só voltou a falar depois que o filho nasceu, João Batista nasceu. O que eu quero deixar para reflexão nos nossos dias de hoje? O nosso Deus, ele avança, ele não para. O nosso Deus, em todo tempo, ele está trabalhando. Ainda que nós não vejamos, ainda que nós não sentimos, ainda que nós não, com os nossos olhos carnais, nós não conseguimos contemplar o Senhor, ele tem trabalhado cada dia na nossa vida. Na época de Zacarias, era nos dias de Herodes, né? O lugar onde o Senhor escolheu para poder falar foi o templo, e a pessoa que ele separou foi o sacerdote. A mensagem de esperança que ele disse foi: a tua oração foi ouvida. Mas aí vem a incerteza humana: eu sou velho, eu sou impossibilitada, minha esposa é estéril, né? E ele colocou várias negações, né? Vários empecilhos ali para que acontecesse o milagre. Agora, uma coisa eu quero deixar bem claro aqui, uma coisa que eu quero deixar bem destacada aqui: não importa a promessa que o Senhor te fez, não importa a palavra que Ele liberou sobre a tua vida, como vai acontecer, a maneira, o tempo, eu não sei, mas Ele falou, Ele cumpre. Ele é Deus poderoso, não existe impossível para Deus. Estamos diante de um cenário onde Isabel era, além de ser estéril, ela era idosa, Zacarias também idoso. Era impossível, diante dos olhos humanos, diante daquela sociedade, eles terem um filho. Mas o Senhor visitou eles e respondeu a oração de Zacarias, a oração
já tinha feito, e eu acredito que ele já tinha perdido a esperança de ter essa oração respondida. Mas no improvável, num tempo onde ele não esperava, no inesperado, Deus faz um milagre. Quando nós menos esperamos, Deus faz um milagre. Quando nós menos esperamos, Deus entra e realiza aquilo que para nós é impossível, aquilo que para os olhos humanos é impossível. Quando Isabel, aí a Bíblia conta que ainda nessa passagem, que Zacarias terminou de servir ali durante aquela semana, o povo achou estranho quando ele estava lá queimando incenso, ele demorou muito. Muitos até questionaram, será que Deus não se agradou e ele morreu? Porque ali quando a oração ali, o sacrifício ele não era aceito, o sacerdote ele era fulminado, né? Ele era morto. E a história do Antigo Testamento conta que quando o sacerdote entrava, eles amarravam a corda em volta dele com um sininho, e se porventura ele morresse lá dentro, eles nem entravam, eles não podiam entrar para pegar o corpo, eles puxavam, né, a corda para poder resgatar ali. Só que, além de Zacarias ter demorado, o povo estava lá fora, ansioso, e quando ele saiu, ele não falava, ele só gesticulava. Então o povo entendeu, ou eles tinham tido uma visão, ou Deus tinha, né, falado de forma direta com ele, e ali ele permaneceu comunicando através de gestos. Ele pedia tabuinha, né, para se escrever, e ele não falava, né, a língua dele ficou presa. Ele retornou para casa, a Bíblia fala que Isabel concebeu e ela ficou 5 meses escondida, ou seja, durante 5 meses ela não contou a ninguém que estava grávida. É interessante isso, porque diante de um milagre, quando nós recebemos um milagre, a nossa primeira vontade é fazer o quê? Contar para todo mundo, né? Mas isso nos ensina que nós devemos manter silêncio. Nem sempre é hora de nós sair falando aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez. Sabe, a Bíblia é tão fantástica que ela nos dá ela é um manual perfeito. Ela é um manual, sabe, completo da nossa vida. É só nós pararmos e estudarmos ela, sabe, delicadamente, minutosamente, que a gente vai entender. Isabel, ela permaneceu em silêncio por 5 meses. 5 meses ela estava gerando um filho, um milagre, a qual por muito tempo ela sonhou junto com o esposo. E lembrando que nessa época, o casal que não tinha filho, eles eram tidos por amaldiçoados, né? Eles eram humilhados, eles não tinham, diante da sociedade, uma boa visão. E ela não estava preocupada em espalhar para a sociedade que ela tinha sido abençoada e estava gerando um filho. Ela não estava preocupada em defender a sua honra diante da sociedade. Olha, Deus olhou por mim, olha, Deus me viu, Deus se lembrou da nossa oração. Não, ela não estava nem aí com o que os outros estavam pensando. Ela, por 5 meses ela ficou em silêncio. E a Bíblia fala que no 6º mês, o mesmo anjo que desceu para Isabel, ele foi até Maria. Um pouquinho mais à frente, se nós avançarmos aqui no capítulo 1 mesmo, no verso 26, ó. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve, tu que és muito favorecido, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. Entenda uma coisa, aqui, a Zacarias, quando ele viu o anjo, a Bíblia fala que ele teve medo, teve temor. Quando Maria viu o anjo, ela não teve medo porque ela viu o anjo, ela teve medo da saudação. Olha como que é aqui, ó. E vendo a ela, ficou perturbada com o que ele disse. E pôs-se a pensar, que tipo de saudação era essa? Ela não estava preocupada, temerosa com a presença do anjo. Isso me faz pensar que talvez ela já fosse acostumada com essa intimidade com o Senhor. Ela estava só preocupada com o que ele dizia. E ele falava: bendita és tu, agraciada por Deus. Então ela ficou pensativa por que ele estava falando daquela forma. E ele continua falando, e ele fala que ela conceberá, dará à luz a um filho. Ali ele já está anunciando a encarnação, né?
Zacarias, ele perguntou bem assim: como saber isso? Ou seja, como que eu sei que isso vai se cumprir? Como que eu vou ter uma prova que você está falando que eu vou ter um filho, né? Maria não. Maria, ela simplesmente pergunta assim: como se fará isso? Ela não pede um sinal assim, como isso vai acontecer? Ela pergunta como se fará, porque ela era uma jovem virgem e nessa época aqui, ela era noiva de José. Diante desses costumes religiosos dessa época, o noivado ele era como um casamento. Ele era tão sério que quando se firmava esse compromisso de noivos ali, quando a mulher ela prometia ao homem, a Bíblia conta que se eles quisessem separar, eles iam ter um divórcio. É como se eles tivessem sido casados. Tão sério que era o noivado. Não é como nos dias atuais. Você namora, noiva, se não dá certo, você larga. Hoje em dia tem casamento de qualquer maneira. Naquela época não. Isso era muito sério. A mulher e o homem, quando eles tinham um compromisso de noivado, era como se eles já estivessem casados. E para eles se separar, eles tinham que se divorciar. E aí, por isso que José, né, existe uma passagem mais na frente, nos versículos mais à frente, eu acho que em Mateus, que ele descreve muito bem isso, que José pensou em se divorciar, ele pensou em largar ela. Mas aí, uma vez eu lembro isso, eu pensei assim, como que ele ia se divorciar se ele era noivo? E hoje eu entendi isso, eu pesquisando lá, e eu entendi que nessa época o noivado já era considerado um laço eterno. E você tinha que se divorciar. Só que Maria, ela não tinha tido nenhuma intimidade ainda com José. Era só depois do casamento oficializado que isso acontecia, né? E ela perguntou hoje, como isso se fará? Se eu não tenho, né, vida íntima com ele, né? Eu imagino ela questionando e pensando como isso ia se acontecer. E quando ele falou bem assim, que o Espírito Santo, né, viria sobre ela, ela não temeu, ela não questionou. Aqui no verso... No 34 diz assim: então disse Maria ao anjo, como se fará isso? Visto que eu não conheço homem algum. E respondendo o anjo, disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E ele faz uma menção, para aumentar a fé de Maria, o anjo faz uma menção: eis que tua prima Isabel concebeu, né? Está no 6º mês, né, de gestação, na sua velhice ainda, né? E ela era estéril, e ele faz essa menção, né? Aí Maria, no 38, diz bem assim, ó: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Olha que forte isso, olha a fé dessa mulher. Diferente do cenário de Zacarias, ela diz: eis aqui a tua serva, faça-se a tua vontade, cumpra-se a tua palavra. Ela não estava preocupada, já que o anjo disse que isso aconteceria daquela forma, ela não quis saber o sinal que isso ia acontecer, quando isso ia acontecer. Ela falou: eis aqui a tua serva, estou disponível, faça a tua vontade, cumpra a tua palavra. E é assim que nós devemos estar nos dias de hoje posicionados. Como o Senhor libera uma palavra e isso testifica o nosso espírito, né? A gente tem que falar: eis aqui o teu servo, cumpra a tua palavra em mim, Senhor. Independente das circunstâncias, independente se hoje é favorável ou não, independente se hoje é possível o cenário que eu vivo ou não, cumpra a tua palavra aqui, Senhor. E Maria, quando ela soube pelo anjo que Isabel tinha concebido, a Bíblia fala que ela foi visitar Isabel. E é tão lindo isso que quando Isabel recebe Maria, que Maria cumprimenta, né, salva, né, a sua prima, a Bíblia conta que o bebê no ventre de Isabel, ele pula, ele salta. Imediatamente, é tão forte isso, imediatamente Isabel, a Bíblia fala que no verso 41, e aconteceu que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre e foi cheia do Espírito Santo. A Bíblia fala que não foi só o bebê, Isabel também foi cheia do Espírito Santo. E ela falou com alta voz dizendo, Isabel, olha só, abençoada és tu entre as mulheres e abençoado é o fruto do teu ventre. Olha que lindo, não existia WhatsApp, não existia telefone, não existia esses meios de comunicação onde Maria já pudesse ter ligado ou falado para Isabel, eis que eu também vou ter um filho. Não, quando Isabel recebe Maria, Isabel não sabia que Maria estava distante. Por quê? Porque a Bíblia fala que Isabel já estava no 6º mês, foi quando o anjo apareceu para Maria. Então eu entendo que ela devia estar no 1º mês de gestação. Olha que interessante isso.
E aí Maria, quando chega e salva Isabel, o Espírito Santo, que já estava sobre Maria ali, que já tinha descido sobre ela, nossa, ele enche Isabel. Isabel começa a profetizar. Isabel começa a falar: bendito e abençoado é o fruto do teu ventre. E por que motivo isso? É para mim que a mãe do meu Senhor vem a mim. Glória a Deus, aleluia. Por que motivo? Ou seja, que fiz eu para merecer a presença da mãe do meu Senhor? E ela honra Maria como mãe do Senhor. Existe uma diferença entre honra e adoração, honra e idolatria, né? Existe essa diferença. Eu posso sim honrá-la como a mãe do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas eu jamais posso idolatrá-la, porque ela é uma mulher como qualquer outra. Ela só foi agraciada pelo Senhor. Ela foi uma mulher privilegiada. A Bíblia conta que ela fala que Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. No verso 47, o meu espírito regozijou-se em Deus, meu Salvador, pois ele tem considerado a humildade de sua serva, porquanto esse daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada, porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia está sobre os que o temem de geração em geração. Maria, em nenhum momento ela ficou orgulhosa, ela ficou, sabe, aquele negócio de assim: meu nome no cartaz, sabe, eu vou pregar em tal igreja. Não. Maria, ela se fez humilde, ela deu toda a honra, toda a glória ao Senhor, aquele que é grande para abençoar, aquele que é poderoso e fez grandes coisas, e a sua misericórdia está sobre todos aqueles que o temem. Em nenhum momento Maria pegou a glória para ela, em nenhum momento ela se engrandeceu por isso. Isabel, ela reconheceu a grandeza de Deus e honrou Maria, mas Maria não pegou aquela honra e ficou orgulhosa com aquilo, sabe? Ficou com aquele ego inflamado. Não, Maria, ela fez questão logo em seguida de engrandecer o nome do Senhor. E é isso que nós temos que pegar para a nossa vida hoje em dia. Nós não devemos adorar a Maria, nós devemos adorar a Jesus, mas nós devemos sim honrá-la, porque ela foi uma mulher agraciada por ser mãe do nosso Salvador. Isso sim é justo e é válido, a Bíblia mesmo nos conta isso. E nós devemos ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós não estamos adorando Maria, mas nós estamos adorando o pregador famoso. Nós estamos adorando aquele que ora e faz o milagre acontecer ali, sabe? Aquele que estica os ossos, aquele que faz isso, aquele que faz aquilo. E esquecemos que quem faz todas as coisas é o nosso Deus, é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que era, aquele que é e sempre será. Não existe mérito para homem, existe mérito para Jesus. É aquele que opera tudo em todos. E é isso que nós temos que colocar no nosso coração, na nossa mente. Não podemos deixar que o nosso ego ele se inflame, que o orgulho ele venha prevalecer. Nós temos que ser todos os dias humildes como Maria foi, sabe? Nós temos que ser todos os dias como Isabel, honrar sim aqueles que merecem honra, porque honrar é respeito, honrar é dizer que lindo como Deus te usa, sabe? Mas não querer adorar, exaltar, sabe? O homem como se ele fosse alguma coisa. Nós não somos nada, nós somos apenas vaso de barro, mas o que habita em nós é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus, e isso sim é grande, isso sim é poderoso. Maria era apenas uma mulher como qualquer outra, mas o que estava dentro dela, sendo gerado ali, era o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Existe essa diferença, existe essa diferença. Isabel, ela sim honrou Maria, e a Bíblia conta que Maria permaneceu ali na casa de Isabel por 3 meses, do 6º mês até o 9º, se a gente contar, né? Porque a Bíblia conta que foi no 6º mês que ela foi visitar Isabel. E Isabel, logo depois que Maria foi embora, depois de 3 meses, Isabel teve a criança. E chegou ali o tempo dela ter o filho. E a Bíblia conta que os vizinhos, os parentes, ouviram que o Senhor tinha mostrado grande misericórdia sobre ela e se alegraram com ela, né? E aconteceu aqui, no verso 59, aconteceu que no 8º dia eles vieram a circuncidar o menino, como o costume da época, e chamaram-no Zacarias, conforme o nome de seu pai. Só
respondendo Maria, Isabel disse, não, mas ele se chamará João. Então, assim, existia um costume, uma tradição ali, que eram passados de geração em geração, nomes dos seus pais, dos seus avós. Então, eles queriam colocar o nome no menino de Zacarias, como nome do pai dele, né? Só que Isabel falou assim, não, ele se chamará João. João. E aí disseram, não há ninguém na tua parentela que se chame por este nome. E eles fizeram sinais ao pai como ele queria que o chamasse. Então, ela fala, mas Isabel, não existe ninguém na tua descendência, ninguém com este nome João. Como você vai colocar o nome? Ou seja, você vai contra todos os costumes da época. E aí, mais uma vez, o Senhor nos mostra como que ele vem na contramão do mundo, como ele vem na contramão dos costumes, na contramão da religiosidade, na contramão daquilo que é a vontade do homem, porque a vontade do homem era seguir aquele costume, colocar um nome igual ao do pai, mas Isabel disse não, o nome dele será João. E aí eles foram questionar, perguntar a Zacarias, né, como que ele queria que se chamasse o filho dele. E aí ele pede, no verso 62, ele diz assim, e eles fizeram sinais ao pai, como ele queria que o chamasse. E ele, pedindo uma tábua de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. E a Bíblia conta que logo em seguida a língua dele se soltou e ele começou a falar. E ele começou a glorificar a Deus, a profetizar. E ali nasce aquele que é o precursor, né? Aquele que veio abrir caminho para o Messias. Aquele que aquele que a Bíblia fala que ele veio para abrir caminho, para preparar o terreno para que o Messias ele viesse, né? E João Batista, ele é considerado o que anuncia, né? O Senhor, o Messias. E ele, em tudo, ele foi diferente. A Bíblia conta que João Batista é o mensageiro de Cristo, né? A Bíblia conta que ele viveu no deserto, ele se alimentava de mel, de gafanhoto, braço silvestre, gafanhoto. Ele não tinha uma vida como a de uma população normal, vamos dizer assim. Ele tinha uma vida totalmente separada. Ele tinha uma vida totalmente direcionada para o propósito a qual ele nasceu. E ele cumpriu, ele foi obediente, ele cumpriu. E ele era aquele que confrontava o pecado. Ele é aquele que dizia para o rei, você está errado, você não pode fazer isso, você está pecando, você não pode tomar essa por tua mulher. Tanto que depois ele foi decapitado por não insistir, né, naquilo ali. E esse foi um dos motivos por qual ele estava preso. E ele foi, enfim, ali ele foi decapitado porque ele confrontou muito, muito mesmo. E que nós possamos tirar dessa mensagem, vamos ver o lado profético. Como que está sendo a nossa vida hoje? João Batista, ele anunciava o Messias. Hoje nós anunciamos a volta de Cristo. Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja fiel. Jesus Cristo vai voltar. Como nós nos temos comportado diante dessa promessa? Como nós estamos se posicionando? Né? Como estamos posicionados? Nós estamos anunciando e vivendo de forma aonde todos que olham para nós conseguem identificar Jesus vai voltar? Este é o verdadeiro servo do Senhor, este é aquele que anuncia, este é aquele que confronta pecado, porque é difícil confrontar pecado. Porque para nós confrontarmos pecados, nós temos que estar como Zacarias. Zacarias e Isabel eram irrepreensíveis diante das leis. Nós temos que ter a nossa vida em santidade com o Senhor. Sermos irrepreensíveis. João Batista, ele é o mensageiro de Jesus Cristo. Malaquias anuncia a vinda de João Batista, o mensageiro. E anuncia o sol da justiça. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o sol da justiça. Malaquias, ele anunciou não só aquele que abriria o caminho, mas aquele que viria para julgar. E ele muito em breve vai voltar para buscar a igreja. Muito em breve vai acontecer esse grande dia. Como um louvor em quadro aqui antes
disse: se prepare, ó igreja. Se prepare, porque esse grande dia está muito, muito perto, mais perto do que nós imaginamos. E é no abrir e fechar de olhos que Jesus virá buscar a igreja. Uma igreja fiel, uma igreja arrependida, porque pecados nós cometemos todos os dias, mas nós precisamos nos arrepender e nos posicionar em pedir perdão, Senhor. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Tem misericórdia, Pai. Se arrepender de toda idolatria, se arrepender de tudo aquilo que um dia nos fez estar distante do Senhor, e pedir ao Senhor que alinhe o nosso caráter, pedir ao Senhor que alinhe a nossa vida com aquilo que é a vontade dEle, porque muitas das vezes, irmãos, não é a vontade do Senhor aquilo que estamos fazendo, ou muitas das vezes não é a nossa vontade aquilo que o Senhor mandou nós fazermos, mas nós não somente temos que obedecer a palavra do Senhor, obedecer em tudo, não é obedecer em partes, não é obedecer como Saul fez. Saul, quando o Senhor deu a ordem para ele ir e destruir ali os amalequitas, ele obedeceu em ir, mas ele obedeceu, vamos dizer, 80%. Porque ele disse: matai tudo, não trazer despojos. Ele trouxe o rei vivo e trouxe os melhores gados, né, para ofertar. E a Bíblia não quer, a Bíblia relata que o Senhor ele não quer uma obediência parcial. Ele quer uma obediência total e imediata. Se Deus falou, faça. Mas não faça 80%, faça 100%, faça bem feito, faça com excelência. Porque o nosso Deus, por mais que Ele possa ficar 400 anos em silêncio, Ele está vendo. Ele pode não estar falando, mas os seus ouvidos, os seus olhos estão atentos a tudo que nós estamos vivendo aqui nessa terra e estamos fazendo. Nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Às vezes nós fazemos alguma coisa ou falamos e pensamos assim: ah, mas fulano não está vendo, ciclano não está ouvindo. Fulano, você pode até mentir, você pode até enganar, mas o nosso Deus, Ele vê todas as coisas. E um dia Ele julgará cada ação nossa. Tudo que nós fazemos, Ele estará em juízo. E a Bíblia fala que existe um galardão mediante todas as nossas ações. Além da nossa salvação, o nosso livro está escrito no livro da Bíblia. Aí o Apocalipse fala que nós teremos galardão conforme nossas obras. Então tudo que nós fazemos aqui é contado, ou seja, é escrito, é marcado. E não tem como você falar assim depois: ah, mas eu não fiz isso, porque o anjo vai abrir o livro e vai estar anotado o dia e a hora que você fez. Às vezes as pessoas ouvem isso e acham que é loucura nossa, mas não é só você estudar a Bíblia. A Bíblia que nos fala isso. E nós temos que crer nessa palavra, que ela é fiel e verdadeira.